E eu queria mais um conselho com relação aos rendimentos. Você está falando muito de cotação. E André, a gente tem visto muito fundo melhorando o rendimento. Alguns fundos que até caíram, eu não estou generalizando aqui, mas alguns fundos caíram porque às vezes era um rendimento não recorrente, porque tem os ciclos, né, dentro do fundo. Por que as pessoas insistem tanto em olhar as cotações e simplesmente esquecem dos rendimentos e não fazem essa sensibilidade de tentar encontrar... Porque quando fala para mim fundo imobiliário, fala assim, fundo imobiliário em uma palavra, para mim é resiliência. Ou seja, num cenário como a gente está vendo agora, tem fundo que está segurando o rendimento e ainda até subindo em alguns casos. Ah, mas um caiu, o outro caiu. Não, mas aí é um exercício seu de estudar o fundo para saber se, né, é uma boa escolha ou não. Mas aqueles que a gente acompanha mais aqui, que a gente está mais próximo, a gente está bastante confortável. Mas as pessoas olham só a cotação. Que conceito que você dá para as pessoas que vêm pelo fundo imobiliário pela renda, de repente só ficam olhando a cotação? O conselho é abra menos o home broker, mas, cara, eu vou agora defender essas pessoas, eu vou defender a tristeza dessas pessoas. Eu tava numa corretora que eu saí lá por motivos variados, mas eu lembro que quando eu tava nessa corretora, quando ela mudou o site, e em vez de mostrar algumas informações genéricas, ele colocou, logou a primeira coisa que ele traçava para você é o seu gráfico de evolução patrimonial. Era uma época de alta. Eu olhei aquilo lá e falei, vocês vão se arrepender disso na baixa. Mas agora, eu pensei isso. Imagina a pessoa que cadastrou na corretora e que achou legal. Nossa, eu consigo ver na hora que eu abro. No mercado de baixa como agora, cotação, você perguntou, por que cotação, cotação, cotação? Porque a desgraça das maioria das corretoras, a primeira coisa que mostra para a pessoa é se você tá verde ou vermelho. É mais importante a informação que ancora. Mas é um número grande, é uma linha grande, é verde, é vermelho, é pintado, inclusive. Eu raramente abro, né, a performance da minha carteira e eu deveria fazer isso porque eu bato e fixo com uma facilidade absurda, mas não bato o CDI. Tem épocas que o CDI tá lá em cima e a carteira tá aqui embaixo. De novo, eu gosto da renda variável, mas você fazendo essa pergunta, você especialista, fazendo essa pergunta para o especialista, gera uma resposta que é incondizente com a pessoa que tá ansiosa. Que a pessoa que tá ansiosa, ela tem o quê? Ela colocou 10 mil e... Ela ancorou nos 10 mil ali. Ela ancorou nos 10 mil. A felicidade dela vai ser mais de 10 mil, a tristeza dela vai ser menos que 10 mil, ponto. Os rendimentos é o que paga o meu plano de saúde. É o que paga as minhas refeições. Eu não cozinhei um feijão na minha vida nos últimos 10 anos, é só como fora praticamente. Uai, tem que viver bem também. Paga as viagens, paga os restaurantes, paga festa de família. A minha família faz umas festas grandes até hoje, é bem divertido. Isso, porque você perguntou, e o foco do rendimento? O foco do rendimento é isso. Cara, tá pagando as minhas despesas, que eu já tô na fase de aposentadoria, ou pra quem tá formando, nossa, eu tenho já R$1.000, o caso lá que vocês mencionaram, do pessoal como eu faço. Uhum. Tem pessoal que não adquiriu ainda a sonhada liberdade. Mas só de ter uma renda passiva de R$500 mil, para aquela pessoa faz uma diferença enorme. Uhum. É uma renda extra, é um chequinho que cai na conta todo mês de 100 mil, 10 mil reais. Você sabe o que me impressiona, André? É as pessoas, né, almejarem a aposentadoria. Eu acho que o conceito está bem solidificado. Mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando como essas pessoas vão lidar. Porque assim, vai aposentar com um CDB do banco? Tudo bem. O conceito, vamos falar assim, inicial, o produto inicial, ele não foi formatado isso. E às vezes eu fico me perguntando, né, como é que coloca isso na cabeça da pessoa? Porque assim, as ações têm a característica também da volatilidade, a se aposentar com um fundo multimercado, por exemplo, é difícil, e também tem horas, a gente viu fases péssimas de fundos multimercado, agora deram uma melhorada alguns deles. Então às vezes eu fico me perguntando, será que isso é uma falta, só para a gente concluir aqui, e é o último conselho, que é o conselho educacional. Como é que as pessoas vão se segurar nisso? Ou seja, da pessoa, não tem jeito, é educacional, dá para pegar uma pessoa mais ansiosa e colocar conhecimento para ela se acalmar. Que conselho que você dá para essas pessoas que estão aqui nos ouvindo, que hoje estão ansiosas, estão apreensivas e se sentem meio que assim, desprotegidas, né? Bom, respondendo na ordem, tentar na ordem. Uhum. É comportamental, sim. É uma coisa que acho que o Buffett menciona. Pessoas em que ele explica uma coisa das ações e a pessoa fica cheia de dúvidas, a pessoa do lado, ele repete exatamente as mesmas palavras e a pessoa acha aquilo incrivelmente intuitivo. Então tem grande variação nas pessoas, né? O livro The Way of Trade, pessoas genéricas podem virar traders ou não, também mostra que tem um pouco disso, as pessoas são diferentes, ponto. E talvez
Para o lado educacional, para as pessoas que a educação alcança, e não a intuição alcança, tem um livro chamado Ações no Longo Prazo. E eu tenho até uma história um pouco engraçada e triste com esse livro, que eu estava um pouco mais focado em aprender precificação de longo prazo, achando que era um livro de precificação. Daí eu li o livro porque não é sobre precificação, é sobre ações no longo prazo. O título do livro é perfeito. E o quão absurdo é. Longo prazo, ele destaca prazos sobre-humanos, ele pega janelas de 30 anos também, que é a janela humana. E os resultados são absurdos nessas janelas, enfim. Talvez esteja faltando fundos imobiliários. E ainda esse longo prazo, só 14, 15 anos de mercado com mais de 30 mil cotistas. Nem tem informação, acho que eu, Brasil, que ainda tem anotado os dividendos de 14 anos, 15 anos atrás. Então nem tem como fazer esse livro ainda. Mas voltando, a pessoa, ninguém nasce sabendo, tudo tem que ser ensinado, nós aprendemos, né? Ou por óbvio. Algumas pessoas serão intuitivas, algumas pessoas você vai alcançar pela educação, não são todas nem de um lado nem do outro. E a gente vai falar e repetir, nossa, depois da primeira crise, e a primeira crise da ansiedade, a segunda impressiona menos, a terceira impressiona. As pessoas em que intuitivamente a variação é sua amiga, nem tá triste, conversa, mas uma pessoa que tava com um problema de NTNB, eu resolvi a preocupação dela usando dividendos, inclusive. A pessoa vê a NTNB subindo, tem que vender, não tem que vender, via a NTNB caindo, tem que comprar, tem que vender, aquela confusão de sempre. E a NTNB tem um rendimento semestral, né? Demora pra você ver. Daí um dia eu tava meio enfesado com o cara lá e falei assim, pra mim, nessas atas aqui eu sou extrato. E anota o rendimento. Eu já dei até as atas pra ele ir direto, não dá ter trabalho. E daí, no dia seguinte, ele já... Problema resolvido. Nem precisou falar comigo, então o problema resolvido. Porque é o seguinte, que ele viu que os pagamentos trais da NTNB dele era uma linha reta subindo. Uhum. E eu acho que a preocupação, salvação para quem está preocupado, ela, pro iniciante eu tenho uma solução, pro experiente eu não deveria ter essa preocupação, mas pro iniciante eu acho que fazer isso pelos rendimentos resolve. Uhum. Pega o gráfico dos rendimentos criados na conta de 18 meses, 2 anos desse prazo, Ver o que aconteceu. e ver o que aconteceu. Porque quando o cara tá ficando, o rendimento é pequeno. Mas como o efeito da aplicação do dinheiro novo é tão grande, os dividendos, cara, é uma meta subindo. Daí o cara que se ancora, né, faz o status quo eterno, ele fala assim, é isso? Então é isso que eu quero. É isso que é bom? É isso que eu quero, né? É isso que eu quero, é isso que é bom. Ou seja, é esse, né? Se você veio pelo fundo imobiliário, principalmente pelo rendimento, foca no rendimento, tabela sua do rendimento. Finge que o home broker está fechado, faz sua tabela de rendimentos. Eu acho ótimo, belíssimo conselho.